Eu vou abrir aqui então, pessoal. Inclusive, esse roteiro aqui é um roteiro. Deixa eu ver aqui. É que a gente fez até. Foi um estudante que enviou. E aí eu. Não, cadê? Não é essa parte aqui. Não é isso. Espera aí, pessoal. Aqui. Tá, peraí. Ai, gente, tá entrando no roteiro errado. Só um pouquinho. Ele não tá aparecendo. Vocês estão visualizando? Tá aparecendo só na pasta. Parece só a pasta. Só a pasta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É estranho, eu abri ele e aqui ele não aparece. Eu não sei se no formato de Word, professora, ele consegue abrir. Tenho essa Deixa dúvida. eu vou. Pera aqui, eu vou mudar então. Vou pôr em PDF. Quem sabe, né? Ele não dá o ar da graça de aparecer. Vamos lá agora. Olha só, não vai, gente. Não apareceu. Ah, apareceu. Estão vendo agora? Esse roteiro aqui é do Wagner, ele já enviou, ele lá do Polo, Pontes Lacerda. Pontes e Lacerda. Aqui, ó, pessoal, ele começou o roteiro, né? Escrevendo um pouco da ida dele, né? Como que foi, né? Aí aqui ele trouxe a fachada, né, externa da unidade. Aí eu sempre peço assim para que vocês prestem atenção na configuração da foto, né? A foto para ela não ficar tão distorcida. Então, assim, sempre presta atenção nesse sentido, tá? Porque a foto também é um elemento que compõe é como se fosse um elemento é um aspecto importante, né? É como se fosse um documento, né? É um documento, quando você escreve um texto, uma frase com uma ortografia, de forma errada, com erros, a foto também a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, aí vocês cuidem para que como que vocês enviem as fotos, tá? Quando vocês forem aumentar e diminuir, sempre pega pelo cantinho da foto, porque aí você não distorce ela. Porque se você puxar na lateral assim, ó, às vezes a foto, aí ela vai ficar achatada a imagem. Então é uma dica, tá? Sempre quando vocês forem aumentar o tamanho da foto, você sempre puxa pelo cantinho, pela diagonal aqui, que aí vai aumentar de forma proporcional. E aqui, ó, ele veio trazendo, ó, nos corredores da instituição, contém sua entrada, uma rampa de acesso que sai desde a rua até as salas de aula. Aí ele apontou que não existe escada, o piso não é escorregadio, né? Nas paredes do corredor da instituição tem vários cartazes.
alguns cartazes de boas-vindas, né? Falou um pouco da iluminação, falou da forma que o estado do prédio é bem arejado, é espaçoso, tá ok? E aqui ele vai falando um pouco, ó, nas paredes em relação às paredes do refeitório, se existe um bebedouro, né? O que é que tem ali nas paredes, em relação à altura, né? De que forma que esse bebedouro, né? No caso aqui, esse filtro com os copos, ele está disponível para as crianças, se a altura atende a todas as faixas etárias que a escola atende. Vamos supor, se eu tiver crianças pequenininhas, né, crianças menores, tem escola que atende crianças até com 3 anos, né, que pelo menos aqui no meu estado e no município, algumas escolas, elas têm esse perfil de atender até crianças de 3, 4 anos, tá ok? Que seria o pré-1. Aí aqui ele vai trazendo essa discussão da parte física, né? Aí o que ele observou? Os banheiros que estão adequados também para o tamanho das crianças, tanto os vasos, né, sanitários quanto as pias e as torneiras, né? Aí falou um pouco que tem na área externa, eles usam um banheiro que é compartilhado entre meninos e meninas, né? Ao lado do banheiro está o banheiro dos servidores, que também é de uso compartilhado, e os banheiros estão em bom estado de conservação. Aí ele mostrou as imagens, ó, dos banheiros. Enfim, aqui, deixa eu seguir um pouco. Por exemplo, lá na minha escola, onde eu trabalho, a gente tem as mesas no refeitório, né, para as crianças. As mesas laterais dela, elas estão todas inchadas. Sabe assim, é um material em MDF que quando as meninas de apoio vão fazer a limpeza, vão fazer a higienização, às vezes elas jogam água nessa madeira em MDF. E até uma vez eu comentei com elas, eu falei, olha, vocês jogam água nessas madeiras, nessas mesas, com o tempo elas não vão durar muito tempo, né? Porque ela incha, aí ela vai inchando, aí aquele pó de serra vai saindo, aquele MDF vai saindo, e aí é o nosso dinheiro que é jogado fora, né? Porque é um dinheiro que é um investimento público, né? Tudo que tem numa escola, eu ajudei, vocês ajudaram a pagar, né? Nós pagamos com os nossos impostos, nada é de graça. Então, assim, se eu fosse uma estagiária, por exemplo, já ia ter essa percepção, né, de que não existe esse cuidado, né, da parte das meninas isso foi logo no começo, logo que essas mesas chegaram, eu alertei sobre o cuidado que deveria ter com elas. Então, assim, qual que é a imagem, qual que é a visão que eu tenho em relação à organização daquelas mesas? Então, é esse olhar crítico que eu quero que vocês tenham, né? Esse cuidado, né? Existe esse cuidado. Aqui, por exemplo, ó, eu vejo que as mesas estão todas encapadinhas, ó, né? Parece que aquela toalha de mesa que é emplastificada. Então, assim, existe um cuidado, né, com esse material. Até mais fácil para higienizar, dependendo a hora que essas crianças vão fazer os alimentos dela, a alimentação, fazer as refeições. E aí ele foi destacando, né, o que pôde identificar o material lá nessa cozinha, como que é. Viu como que tem bastante informação, né, a organização dessa cozinha. Né? Eu sei que a grande maioria talvez não puderam observar e fazer um detalhamento a partir das imagens, né? Mas tentem esmiuçar, ampliem as imagens o máximo possível, né? Para que vocês possam identificar alguns elementos importantes nas imagens, tá? E aí ele vai tecendo, falando um pouco das salas de aula, como que é dividida, né? E eu aqui, eu já tenho um olhar em relação à questão da forma com que é trazido, por exemplo, as decorações, né? A professora Luciana Osteto, ela vai falar um pouco num artigo dela, mas que é voltado para a educação infantil,
e ela trata um pouco sobre a questão da decoração, né? Quem é que faz a decoração de escolas e das creches, né? Qual que é o objetivo do professor fazer essa decoração? Né? Por que não envolver a criança na decoração desse ambiente? Um ambiente é dela, é um ambiente que tem a composição dela, tem que ter a composição dela. Ela está ali naquele espaço, então ela tem que perceber que ela também faz parte, deixando a identidade dela, né? E aqui, ó, o uso também dos EVAs, né? E aí é uma outra discussão também que nós temos que fazer, que nós temos que olhar. E é uma briga, pessoal, porque eu trabalho em escola, eu sou coordenadora pedagógica e eu vivo discutindo o tempo todo em relação ao uso dos EVAs. E aí eu posso professor, mas a gente não vai usar mais a EVA. Eu falo, você vai contrário àquilo que nós conversamos, aquilo que nós discutimos nos projetos, né, voltado para a educação ambiental, né? Quanto tempo que um EVA demora para se decompor? Né? Se eu, enquanto professor, que trabalho lá, numa perspectiva de uma educação integral, estou validando o uso do EVA, e ao mesmo tempo que eu venho e falo o contrário, né, qual que é a garantia e qual que é a confiança que eu levo para os estudantes, para as crianças? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar crítico. Outra coisa que chamou atenção, mas que carece de uma discussão bem mais ampla, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma disciplina que trabalha as questões de gênero, né? Eu sei que falar sobre gênero é uma seara e tem uma complexidade bem grande, mas aqui, por exemplo, nós temos as imagens de 2 bebês, um com usando cor rosa, né? A menininha usando cor rosa e o menino usando cor azul. Então, existe muita discussão, principalmente no espaço pedagógico, sobre o uso das cores. Rosa para a menina e azul para o menino. Isso não incide na questão de ser menino ou menina, entendeu? Só que essa discussão é uma discussão muito ampla, né? É uma discussão importante que vocês, enquanto professores em formação, têm que buscar, né? Buscar durante as disciplinas, durante as aulas, porque essa questão de gênero, pessoal, ela está permeada o tempo todo, desde a educação infantil, quando as crianças estão lá embaixo da mesa, né, brincando, ou saem no banheiro, ou em qualquer espaço, né, no centro de educação infantil, como na escola. Sempre vai ter, uma vez ou outra, quando vocês começarem a atuar na educação, vocês vão se surpreender com uma menina querendo tocar no órgão do menino, né, no órgão genital do menino, ou menino da menina, ou de menina com menina. Né? Isso não quer dizer que a criança já está fazendo uma opção sexual, digamos assim. Né? E a gente precisa ter uma fundamentação teórica, nós precisamos ter leitura sobre isso para que a gente não seja surpreendido, tá? Essa é uma discussão bem ampla mesmo, e é uma discussão extremamente importante, porque na maioria das vezes os professores não sabem lidar com situações parecidas como essa, que eu estou citando agora rapidamente, só que nós precisamos ter muita tranquilidade para lidar com isso, tá ok? Então, assim, eu só pincelei aqui um pouquinho, né, dessa discussão, não é objetivo aqui agora, né, tratar sobre isso. Aqui, ó, a organização da janela, as atividades, pessoal, olha só. Se é uma escola de educação infantil, esse material aqui, ó, essas imagens aqui, ela tem que estar ao alcance dos olhos das crianças, né? As crianças, elas precisam ter acesso à produção que elas fazem. Elas precisam tocar, em alguns momentos elas vão rasgar, porque é muito processual, né? A partir do momento que você vai orientando, vai construindo com a criança o respeito à produção do outro, né? Porque isso é uma produção, então você vai construindo isso, né? E ela, desculpa, pessoal, e ela não precisa ir para o ensino fundamental para respeitar o trabalho do outro. Ela precisa saber que ela é pequena, aquele é o trabalho produzido tanto por ela quanto pelo outro, e ela precisa respeitar.
Então, aqui eu já faria essa discussão, né, em relação à altura desses objetos, desses cartazes, tá ok? E aqui nós temos a janela. Eu acredito que ela fica na margem da visão das crianças. Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho? Só me dá um feedback aí para eu continuar. Daqui a pouco caiu na internet, eu tô Tá falando. dando para ouvir perfeitamente. Então tá, pessoal, ó, é extremamente colorido, né? Eu acho que é bacana trabalhar com as cores. Essas mesas aqui, cadeiras, já possibilita até uma experiência, uma prática pedagógica, né? Já assim, o professor ele já pode montar uma atividade, digamos assim, trabalhando com esses elementos aqui de cores, né? Trabalhando com as crianças, né, imagens, enfim, é muito bacana isso. E o professor, ele precisa estar atento para essa organização, para essa prática, para essa vivência, né? Tá ok? E aqui ele vai falar um pouco dessa área externa, ó. Ele vai citando que tem vários brinquedos, que é um campo que está aberto, bem espaçoso, né? Aqui tem árvores, né? E aqui eu já sugeriria um monte de perguntas para fazer de entrevista com a coordenação pedagógica, né, em relação às brincadeiras que são desenvolvidas nesse espaço, a organização dos pneus. Gente, pneus é uma maravilha. As crianças adoram brincar com pneus. Nós aqui em Dourados, né, tem um professor que é de educação física, ele fez um projeto que ele fez parque de pneus, né? Então, algumas escolas têm esses parques de pneus e é maravilhoso, né? E é um elemento barato, porque dependendo você pega de graça nessas borracharias, enfim, nesses depósitos. E aqui, ó, me chamou a atenção esse brinquedo, essa motoquinha, né, que ela tá jogada ali, né, nós não, pelo que eu sei, não está tendo atividade, a não ser que tenha alguém que esteja cumprindo horário, né, nessas escalas e leva os seus filhos e aí tá brincando, né. Mas ali me chamou a atenção porque não deveria estar ali se não tem criança brincando, né? É o cuidado que a gente tem que ter. Aí aqui a organização desse muro, a pintura. Então tem vários elementos para que você possa fazer um material descritivo, né? Por isso que as fotos, pessoal, ela é bem importante, né? Olha só, ó. Aí ele vai falar um pouco da secretaria, né? Como que ela é organizada. E outra coisa que é importante nesse relatório das instituições, principalmente para quem foi ou que está fazendo estágio na creche, é identificar se tem sala de coordenação, de professores, né? A sala dos professores é um elemento essencial dentro de um espaço de educação. Onde que os professores realizam suas horas de atividades, tá ok? Então, assim, se não tem, já é um material analítico que vocês têm também para pontuar no relatório final de vocês, tá? Porque esse momento seria um momento mais descritivo, o que tem, né, aqui nesse relatório 1. E depois, quando vocês forem agregar um relatório final, vocês traçam um olhar mais crítico, né? Não tem porquê, né? O que implica a sala dos professores? Aí vocês vão buscar quem é que fala sobre isso, né? Tem vários autores que vão construir. Vocês colocam lá no Google formação de professores, espaço físico, coordenação pedagógica, sala dos professores, né? E para ver se encontra ponto PDF, que vocês podem encontrar muita coisa. E se vocês querem discutir sobre determinado assunto e não encontram material, também recorram. Pode recorrer aos professores tutores, pode recorrer a mim, que eu tenho muito material de leitura e posso estar enviando para vocês, tá ok? Aí aqui tem o uso, mais uma vez, do EVA, né? E aí vocês vão falar, professora, mas não vai usar mais o EVA? Não, vamos utilizar outro material, né? Um material que quando ele for descartado, né? Não vai ter tanto tempo para que o meio ambiente digira esse material, né? Faça a digestão dele. Que seja um material mais tranquilo em relação ao meio ambiente. E aqui ele vai falar que a unidade não possui sala de recurso multifuncional, que aqui os alunos vão para outra instituição. Então é isso, pessoal.
Viu como que acho que aqui é o Gilmar, não, é Wagner que fez, que montou. E eu escrevi Gilmar. Eu falei, Marli, que eu tô com esse nome desse menino na cabeça. E eu escrevi aqui, ó, Gilmar. Tá bom, pessoal? Querem tirar alguma dúvida comigo em relação a esse relatório? Quem que foi que pediu do relatório? Foi a Juliene? Respondi, Juliene. Só quero ouvir a voz da Juliene, não foi a Juliene. Pessoal, então, foi isso que é mais ou menos essa discussão. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar? Professor, alguém tinha falado sobre o relatório do PPP também. Até, inclusive, hoje, uma das estudantes aqui do Polo de Montes Lacerda havia falado se é necessário colocar foto, né? Que está lá em todas as etapas dos relatórios, então tem aquela opção lá de colocar foto, se necessário, né? Eu disse para ela o seguinte, não, algumas questões, o reforço com a foto vai ajudar a discussão, né? Como aquela questão, como a escola trata a questão de festa, se tem algum registro, né? Eu fui pontuando para ela alguns pontos, questão lá do que está lá colocado do roteiro, que a foto ajudaria nessa afirmação, né, de como que acontece, né? De acordo com a entrevista dele, a foto vai ajudar. Então, a foto ela não tem que ser meramente ilustrativa, pessoal. Ela tem que agregar em relação à foto. Você vai tem redes sociais, também vai conseguir confirmar, né, essa perspectiva, por exemplo, das festas, igual a Mari está pontuando. Então, assim, pode ser que no PPP, em relação ao roteiro do PPP, você não tenha tanta necessidade de inserção de fotos. Vai muito da forma com que você olha para esse PPP. Ai, desculpa, gente. Vai muito da forma com que você olha para esse PPP, né? Aquilo que você quer destacar nele. Destacar. Tem alguns elementos que você vai trazer e outros você vai destacar, dar mais ênfase, né? E a mesma coisa acontece com a entrevista. A entrevista não tem como você trazer foto. A não ser que o diretor pontuou alguma coisa que ele achou importante, ele falou, vou te mandar uma foto para te mostrar como que é, o que eu estou querendo dizer com isso. Aí isso é bacana, mas não necessariamente. E em relação ao espaço físico, sim, porque é uma forma que a gente tem de conhecer esse espaço, de ver e de perceber também como que você olha para essas imagens, como que você olha para esse espaço que é físico, né? Que ele é muito visual também, tá ok? O que vocês acham? A gente pode deixar do PPP também para a gente abordar na nossa outra web conferência. Professora? Oi. Tá bem baixinho, fala um pouquinho mais alto. Tá, boa noite. Eu só queria assim, fazer uma solicitação com relação à postagem, né, desse material, né, que a senhora disse preferencialmente em PDF. Eu reforço, é importante que o aluno poste em PDF por conta da configuração, né, como a senhora falou, mas também pelas correções, professora, porque quando a gente faz a correção dessas atividades, a gente não precisa sair da plataforma. A gente clicando, a gente já tem o acesso ali, já abre também a aba de comentários, o aluno tem esse feedback. E se ele postar na versão Word, o que acontece? Né? Nós vamos ter que baixar esse arquivo, aí a gente vai ter que procurar onde que ele salvou para poder ter acesso. Né? Nós vamos ter que fazer esse salvamento para depois eu voltar a essa plataforma. Então, isso fica registrado na nossa memória do nosso computador. E se ele faz isso em PDF, é importante porque a gente não sai da plataforma, fica ali. Né? E aí é muito mais rápido, é muito mais dinâmica essa correção. Então, eu gostaria de reforçar, como assim nós vamos fazer a correção, né, de pelo menos a metade da turma, que fosse preferencialmente, sim, em PDF. Tá? Eu acho que é mais seguro. Vocês podem conduzir isso também no diálogo nos grupos. Sim, nós já enviamos. Hoje é muito tranquilo, pessoal, fazer com a conversão. Antigamente a gente tinha que baixar no computador e tal.
Aqui, agora, quando você pede para salvar, ele já pede como que, já sabe em PDF. formato que vocês querem que vai salvar. Vocês podem, meninas, fazer uma rapidinha, assim, uma orientação para eles também na hora de salvar. Aham. Né, que às vezes alguns podem ter essa dificuldade, né, em salvar em PDF. Orientem como eles podem estar salvando, que é super tranquilo. Eu não vejo dificuldade nisso, tá bom, pessoal? Acho que é muito tranquilo. Tá ok, meninas? Então, vamos encerrar por aqui, meninas. E aí, se vocês tiverem dúvida, entre em contato com os tutores, a gente vai compartilhando. Tá ok? Professora, só um comentário aqui em relação a esse exemplo que a senhora utilizou aí do Wagner, do relatório dele. Ele foi trazendo as discussões, tá dando para ouvir bem? Sim? Sim, perfeito. Ele trouxe as discussões no decorrer do texto, então ele colocou lá as fotografias, né, as imagens, e ele trabalhou já essas imagens já ali discorrendo sobre o que cada imagem dizia e tudo mais. Isso. Eu achei esse formato que ele trabalhou aí muito bacana. Eu tenho visto alguns relatórios de alunos aqui, tem mandado as imagens em anexos. E eu penso que esse formato de anexo também é possível, mas esse do Wagner ficou bom desse jeito. Porque aí a imagem, você vai dialogando com ela, né? E na hora que vocês forem fazer a devolutiva, vocês vão estar vendo a imagem, vocês vão conseguir olhar o que ele escreveu. E aí, surgiu alguma... Você pode problematizar ali, já mandar, né? Problematizando na própria imagem. Olha aqui essa imagem, não te sugere alguma discussão em relação, por exemplo, citou ali a questão de gênero, né? As cores, né? Da questão daquela imagem no berçário. Aí citou também aqueles cartazes lá no alto. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar... como é que fala? Analítico, né? E aí, quando você vai jogando, você vai olhando essas imagens e vai pontuando. Né? É uma forma que eu acho que vocês têm de contribuir também. Melhor, né? Assim. Sugere isso para o pessoal que não postou ainda. Eu acho que... Eu acho que assim vai ser muito mais prático e eles vão encontrar muito mais facilidade, professora. Mais riqueza, né, no produto, no material. Muito mais, porque inclusive ele se assemelha, não que o relatório seja, mas ele vai se assemelhar quase como um artigo científico, porque você vai olhando para o objeto e você vai descrevendo e você vai argumentando em cima dele, vai ficar excelente. Porque se eu coloco lá naquele final, muito distante do meu olhar, então fica legal. Gente, a foto, quando eu pensei nos roteiros, né, eu sempre penso na foto, porque a foto, hoje em dia, quem é que não tem um celular com câmera, né? Acho que nem existe mais celular sem câmera, todos os celulares têm câmeras. Então, assim, você tá ali, eu por exemplo, tô procurando casa para alugar, né? Quem disse que eu vou anotar, pegar no telefone? Vou nada, eu só tiro uma foto. Então, assim, hoje em dia é tudo muito prático. A gente tem... Né, Janaína? A gente tem que ter olhar para esses espaços e, vou fazer um clique aqui, né? Eu acho que isso que é bacana, a forma com que a gente olha, né? Outra coisa também muito interessante, que é em relação às imagens que nós tiramos das crianças, né? Isso é uma dica aí. A gente sempre tira a imagem de cima para baixo, né? Quando a gente trata de crianças menores, principalmente que é em séries anos iniciais e educação infantil, a gente tem que procurar tirar foto do ângulo, pelo horizonte, né? Como se fosse de igual para igual. Essa foto tirada de cima para baixo é uma foto que revela uma relação de poder entre adultos e crianças, e essa relação de poder, a gente tem que buscar uma relação mais uniforme, mais de diálogo, você entendeu? De interlocução. Eu acho que a nossa função, né, enquanto educador, e vocês que estão nesse processo de formação, educação, professores em formação, tem que ter essa perspectiva também, tá ok? Então, fica uma dica aí para vocês, né, quando forem estagiar, ou tiverem um momento que vão tirar foto, até no dia a dia, gente. Essa foto tirada de cima para baixo, ela revela um ângulo, assim, muito de relação de poder de cima para baixo. Vamos tirar a foto, assim, de igual para igual no horizonte, né? Tá ok?
Deixa essa foto só para selfie de adulto, assim, principalmente se estiver acima do peso, né? Aí sim, né? E essa daqui de cima, né? Para baixo, assim. Essa daí sim. Bacana, gente. Mas valeu, tá? Obrigada pela participação de vocês. Fico muito contente. Gosto de chegar na quinta-feira, né? E a gente nos reunir. Quero ler outros relatórios, já estou recebendo alguns, estou enviando alguns feedbacks. Eles estão mandando para mim e vou mandar para os tutores. Os tutores estão cobrando